Quando pensamos em vilões de Star Wars, imediatamente nos lembramos dos terríveis Sith e demais usuários do lado sombrio com seus sabres de luz vermelhos. Ou talvez nos recordemos do Império Galáctico, o regime de terror que marchava pela galáxia, mas sabemos que em meio às grandes guerras entre Jedi e Sith, existem grupos criminosos extremamente cruéis, como o Sindicato Pike, que controlava praticamente todo o tráfico de especiarias da galáxia. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Sindicato Pike e sua história. Mas antes, eu preciso que você deixe um like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, porque só assim você terá acesso aos arquivos do submundo de Coruscant. O termo Pike vem do nome da espécie e de uma família, todos com origens no planeta Obadiah, um mundo montanhoso próximo a Kessel, o que justifica o controle que eles possuíam sobre as especiarias, uma substância que podia ser medicinal, mas era frequentemente usada como uma droga viciante. Os Pikes possuem dois grupos fisiológicos distintos. Um apresentava o crânio maior, com um rosto menor ao centro e 3 ou 4 dedos na mão, enquanto o outro grupo tinha um rosto mais humanoide, com traços piciformes e pescoços mais curtos e inchados, tendo 4 ou 5 dedos nas mãos. Quase toda a espécie, de alguma forma, fazia parte do Sindicato Pike, uma organização criminosa que dominava a produção de especiaria bruta, que era retirada das minas de Kessel com o uso de escravos. Nesse mundo, os Pikes usavam máscaras respiratórias, pois a atmosfera do planeta era muito rigorosa para eles. Controlando as especiarias pela galáxia, os Pikes criaram um império do tráfico, tornando-se um dos maiores sindicatos do crime e o membro mais importante do cartel de especiarias, tendo algumas conexões com o Sol Negro dos Fallen, com o cartel Hutt e com algumas outras organizações do crime, mas mesmo assim já tiveram problemas com eles também. Embora muito influentes, por vezes o Sindicato Pike preferia fazer alianças com outros grupos ao invés de lutar, pois dessa forma poderia manter seus lucros e até mesmo expandir seus domínios, apesar de nem sempre estarem na parte mais central de todas. O sindicato possuía clientes por toda a galáxia e controlava o fluxo de especiarias de Kessel a Coruscant por meio de atravessadores ou contrabandistas. Além das especiarias, eles usavam escravos para extrair coaxium, um hipercombustível usado em naves, que também era encontrado em Kessel, e se dedicavam na distribuição de Glitterstein, um tipo de especiaria potente retiradas de teias de aranhas. Além de Kessel e Obadiah, os Pikes tinham operações em outros planetas, como Mon Gaza e Troiken, e o chamado Triângulo das Especiarias, uma região de rotas espaciais que ligava Rhum, Ryloth e Tatooine. Os Pikes e seu sindicato eram implacáveis e muito cruéis, e eles não apenas comercializavam especiarias, mas também as usavam constantemente. Muitos dos Pikes que conhecemos tinham manchas alaranjadas em seus rostos e mãos, só que isso não era uma pigmentação natural da pele da espécie, mas sim era resultado do uso prolongado e excessivo da droga. E aparentemente, em várias ocasiões que nós vimos líderes Pikes, eles pareciam estar sempre um pouco drogados. Não se sabe muito sobre o passado da espécie, nem sobre seu sindicato no período anterior a pouco antes da invasão de Naboo, quando eles participaram de um leilão de uma Padawan capturada. Porém, o evento foi invadido por Darth Maul, que eliminou o vencedor do leilão, e enfrentou alguns Pikes junto com a Padawan. Algum tempo depois disso, o chanceler Finis Valorum enviou seu ajudante Silman junto do mestre Jedi Zyphol Vyas para negociarem com os Pikes sobre o monopólio de especiarias. No entanto, tudo fazia parte de uma armadilha organizada por Darth Tyrannus, o Conde do Khan, onde o sindicato matou o Jedi e prendeu Silman como garantia. Mais tarde, durante as Guerras Clônicas, eles se uniram ao Coletivo das Sombras de Darth Maul, que era um conjunto de organizações criminosas
como o Olho da Morte e o Sol Negro. Juntos, eles ajudaram Maul a forçar o clã Hutt a se unir a eles e organizaram uma conspiração para colocar o Olho da Morte no controle de Mandalore. Quando Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker investigavam a morte de Zyphon Vias, eles chegaram a Obadiah e lá encontraram Lon Pike, o líder do sindicato, que apresentou Silman preso aos Jedi e disse que se eles ignorarem a morte de Zyphon Vias, poderiam levar o preso de volta. Mas eles foram impedidos pelo Conde Dooku, que matou Silman, querendo impedir que descobrissem a verdade sobre Zyphon. E foi nesse momento que os Jedi descobriram que Darth Tyrannus e Dooku eram a mesma pessoa. Os Jedi enfrentaram Dooku e os Pikes decidem ajudá-los a combater os Sith, mas Tyrannus acaba matando Lon Pike e escapa. Com a morte de Lon, Marg Crane se torna o líder da organização. Quando sua família é capturada pelo Sol Negro por ele ter negado uma fusão proposta pelos Fallen, Crane contrata Asajj Ventress e Quinlan Vos para o resgate. Pois devido às suas decisões, ele não poderia confiar em seus subordinados. Ventress e Vos conseguem salvar a família de Crane, mas em resposta, o Sol Negro lança um ataque contra a fortaleza do sindicato em Obadiah. Os Pikes permaneceram leais ao coletivo de Maul e lutaram contra os separatistas junto com o Sol Negro durante o conflito entre o coletivo das sombras e as forças separatistas. Mas após muitas baixas, eles e o Sol Negro deixaram a organização de Maul. Porém, pouco tempo depois, ambos voltaram a fazer parte do grupo dos Sith. Perto do fim das Guerras Clônicas, as irmãs Tracy e Rafa Martez, junto com Ahsoka Tano, que estava se escondendo, foram designadas para levar especiarias de Kessel até Obadiah. Mas a carga acaba abandonada após as irmãs serem alertadas por Ahsoka sobre os perigos envolvidos. Com isso, o carregamento é entregue vazio em Obadiah. No entanto, essa enganação foi descoberta e as três acabaram presas, mas conseguem escapar. Durante o cerco a Mandalore, sentindo que a ascensão do Império Galáctico se aproximava, Maul ordena que seus aliados do Coletivo das Sombras ficassem escondidos. Quando o reinado do Imperador Palpatine chegou, os Pikes continuaram seus trabalhos como traficantes de especiarias. Em um momento, Quai Touzit chefiava as operações do sindicato nas minas de Kessel, onde a gangue de Tobias Beckett planejava roubar Coaxium, infiltrando-se disfarçados após confrontos com os Pikes que resultaram na morte de Touzit. O grupo conseguiu o que queria e libertou os escravos Wookiees. Na era da Guerra Civil Galáctica, o Sindicato Pike se envolveu em conflito com outras gangues, mas também aumentou sua influência em algumas regiões. Após a queda do Império, o Sindicato Pike realizou uma operação em Tatooine, mas foram impedidos por Boba Fett e pelo Povo da Areia. No entanto, mais tarde eles retornariam para assumir o controle total do planeta, onde são novamente confrontados por Boba Fett, que com a ajuda de aliados conseguem expulsar as forças dos Pikes de Tatooine, chegando até mesmo a enfrentar Cad Bane, que acaba morto por Fett durante uma guerra que ocorreu nas ruas de Mos Espa. Cerca de 18 anos após a Batalha de Yavin, o poder do Sindicato Pike diminuiu significativamente, mas ainda era considerado formidável. Durante sua história, os Pikes sempre mostraram muita influência, até mesmo sendo capazes de rivalizar com o Cartel Hutt e com o Sol Negro, e estarem sempre dispostos a matar para manter suas especiarias, possuindo uma estrutura militar bastante cruel e poderosa, embora menor do que as outras organizações semelhantes. E você já sabia dessa história e do poder dos Pikes antes de assistir esse vídeo? Me conte o que você acha dessa espécie e de seu sindicato, e qual a sua organização criminosa preferida em Star Wars. E se esse vídeo te trouxe mais conhecimento sobre a saga, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos Holocrons. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, que a força esteja com você e até mais, tchau!